Pra cima deles. Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do Pra Cima Deles, programa que você sabe, todas as sextas-feiras a Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas e traz convidados para repassar os principais assuntos da semana em revista. Hoje, feriado de 15 de novembro, um programa especial sobre as tensões em diversos países da América Latina. Para debater esses assuntos, eu trouxe aqui como nosso convidado Dr. Rubens Barbosa, embaixador em Washington durante muitos anos, diplomata, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Desde já agradeço a gentileza, doutor. Obrigado. Também tenho a companhia do Fábio Zanini, ele é autor do blog Saída pela Direita, foi editor e correspondente da Folha de São Paulo em Londres, na África do Sul. Tem aí uma longa temporada também em Brasília. Fábio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. E aqui do meu lado também, no Estúdio de Vidro, o Nicolás José Isola, que é doutor em Ciências Sociais, colunista de opinião internacional em diversas publicações, especialmente no diário La Nación da Argentina. Nicolás, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito bem, então você já sabe, vamos lá com a hashtag Pra Cima Deles, tratar dos assuntos sobre América Latina nesta sexta-feira. Doutor Rubens Barbosa, queria começar com o senhor e com a questão da Bolívia, que parece estar vivendo aí dias de muita tensão depois da saída, né? Vamos usar o termo renúncia inicialmente e depois a gente vai tratar sobre golpe contra golpe e o que mais pode ser, a gente pode detalhar sobre esse assunto. O Evo Morales foi ao México, nessa quinta-feira ele chegou a dizer numa entrevista, vamos voltar cedo ou tarde, quanto antes melhor para pacificar a Bolívia. Eu acompanhei artigos, entrevistas que o senhor deu, por exemplo, uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual o senhor faz ali é reticente em relação à palavra golpe e depois parece ter mudado. Na opinião do senhor, houve um golpe, um contragolpe? O que aconteceu na Bolívia? Olha, primeiro eu acho que era importante a gente assinalar que esses movimentos que estão acontecendo aqui na América Latina, na Bolívia, no Chile, no Equador, eles estão, na minha visão, no contexto de movimentos globais que estão acontecendo no Líbano, no Iraque, em Hong Kong. São movimentos que não têm uma coloração político-partidária, nem uma liderança partidária. São movimentos de insatisfação popular contra qualquer governo de direita, de centro, de esquerda. São movimentos espontâneos, na maioria das vezes, com especificidades de cada país. Quer dizer, a Bolívia teve uma especificidade, o Chile teve outra, a gente pode depois discutir. Mas não são fenômenos só aqui da América Latina. No caso da Bolívia, o que aconteceu foi que há 3 ou 4 anos o Evo Morales conseguiu mudar a Constituição, porque a Constituição só permitia uma reeleição. Ele mudou para uma terceira vez. Foi reeleito. Aí tentou mudar novamente a Constituição para ser reeleito por uma 4ª vez. Aí, fez um referendo e perdeu o referendo. Aí ele, por um subterfúgio legal, ele consultou o Tribunal Constitucional lá na Bolívia, achou que os direitos humanos dele estavam feridos porque ele não podia se apresentar pela 4ª vez como candidato à eleição. Quer dizer, então, a coisa vem errada há muito tempo. Quer dizer, quando ele se apresentou, já houve uma reação muito grande, a gente sabe, contra. Aí, na eleição, segundo relatórios da OEA, eu mencionei outro dia esse ponto. Quer dizer, 38% das urnas na eleição boliviana tinham mais votos do que eleitores registrados. Quer dizer, então, a eleição, agora de domingo passado, ela foi viciada desde o começo. Quer dizer, a candidatura do Morales, ela não podia ter acontecido. Ela aconteceu e houve uma fraude na eleição.
Isso é importante a gente dizer, quer dizer, não houve, na minha visão, nesse momento, não houve um golpe no sentido que está sendo usado. Quer dizer, um golpe aqui, se fosse um golpe no estilo latino-americano, os militares teriam ocupado o poder na Bolívia, como era tradicional lá, muitas vezes aconteceu isso. Eles não tomaram o poder. O que eles fizeram foi uma recomendação ao Morales para ele renunciar, para evitar o que está acontecendo até hoje nas ruas, porque a eleição foi fraudada. Isso é o que é uma descrição objetiva, sem viés ideológico ou político-partidário, do que aconteceu. Exatamente. Quem se autoproclamou presidente foi a senadora Jeanine Áñez. Eu vou continuar fazendo um giro aqui, passando pelo Fábio, depois pelo Nicolás, e depois a gente vai fazendo aqui um debate, uma troca de ideias. Em cima do que o Dr. Rubens falou, Fábio, isso já não mostra, não só em relação às urnas fraudadas, a uma eleição fraudada, mas também lá atrás, a tentativa do Evo Morales de um quarto mandato, de que a Bolívia já estava completamente fora do jogo democrático há muito tempo. Eu acho que o maior culpado pela situação é o Evo Morales. O Evo Morales, ele claramente não soube a hora de parar. Ele está naquela situação daquele jogador de futebol que entra em decadência e já deveria ter parado há muito tempo, poderia ter parado no auge. Por quê? Porque o Evo Morales, nos primeiros 2 mandatos dele, alguns até poderiam dizer o terceiro, eventualmente, mas enfim, o fato é, ele fez uma boa gestão econômica, a Bolívia cresceu, reduziu bastante a pobreza, ele deu uma certa estabilidade à Bolívia. A Bolívia sempre teve um histórico de golpes e contragolpes e presidentes que se sucediam a cada 2, 3 anos. O Evo Morales, durante um certo período do seu mandato, ele deu um cenário, uma certa estabilidade e uma certa gestão econômica que, embora ele seja um dirigente de esquerda e até muito afinado aos bolivarianos em algumas situações, o fato é que os mercados e os ortodoxos econômicos até tinham alguns elogios à gestão econômica do Evo. O problema do Evo foi se agarrar ao poder, querer a qualquer custo se manter no poder, manobrar para ter um terceiro mandato, que já era muito polêmico, manobrar de maneira inaceitável para um quarto mandato, rasgando e ignorando o resultado de um plebiscito e, por fim, cereja do bolo, tudo indica, promovendo uma eleição com várias acusações de irregularidades. Sobre a questão de ser golpe ou não ser golpe, eu discordo um pouquinho. Eu até acho que a palavra golpe ela é possível nesse caso, porque, bem ou mal, o mandato dele ia até janeiro e ele foi interrompido por pressão dos militares. Quer dizer, o militar não sugere, né? O militar, quando sugere, ele está dando um recado. E acho até que o Evo tomou uma última atitude sensata no seu governo, que foi renunciar. Quer dizer, o Evo, se tivesse se agarrado ao poder, talvez a guerra civil que estejamos temendo na Bolívia já estivesse acontecendo. Mas o fato é que, como eu disse, o Evo não é uma vítima desse processo, não é um anjo, e talvez, na minha avaliação, ele seja o principal responsável pela situação, pela confusão que se instalou na Bolívia. Nicolás, e para você, quais as suas primeiras considerações em cima do que a gente está tratando aqui? Tem várias coisas interessantes do que falam eles. Uma questão que eu acho relevante é que quando sai o informe da OEA, da Organização de Estados Americanos, o Evo Morales não responde esse informe, né? Alguém fala que tem muitas irregularidades, você é o presidente oficial, ou de oficialismo, né? Você falaria, não, isso não aconteceu. O Evo Morales não responde, não fez nada com esse informe. Ele fala que tem um suposto fraude e ele não fala. Primeira questão. Uma segunda questão é que depois da OEA falar isso, ele não fala, eu não vou me apresentar de novo, né? Que seria uma situação, uma resposta de responsabilidade. Então, aconteceu isso, tive um fraude, eu já não preciso ser o Evo eterno, acabou o jogo. Seria uma segunda possibilidade. E uma terceira que eu acho relevante e que as pesquisas mostrarão é que aquele geral do exército que fala para Evo e faz essa sugestão, esse geral estava afiliado ao partido do Evo. Tinha um relacionamento com o Evo muito próximo. Ele tinha defendido o Evo Morales um monte de vezes. Então tem alguns jornalistas na Argentina se perguntando, olha, não será que Evo pediu para ele, olha, você me sugere, a gente aí faz um negócio. Isso é tudo hipótese. Mas o que é interessante é que essa sugestão veio de um cara que era muito próximo de Evo Morales, que conhecia ele por perto. Evo Morales tinha colocado essa pessoa nesse lugar.
Então, aí tem toda uma movimentação que precisa ser pesquisada do que aconteceu naquelas horas. O que eu acho que o Evo não respondeu àquele informe que era absolutamente contundente, com a responsabilidade de falar, eu coloco minha candidatura fora do jogo. Então, a democracia boliviana pode continuar. Agora, nessa linha, só para continuar, dentro de uma teoria conspiratória que você levantou, é muito estranho que o Evo Morales tenha renunciado, o vice-presidente tenha renunciado, o presidente da Câmara renunciado, o presidente do Senado renunciado, a primeira vice-presidente do Senado renunciado, todos na linha sucessória. E aí vem o general e pede para ele renunciar. Quer dizer, você, no ambiente que a gente vive aqui na América Latina, dentro de uma teoria conspiratória, você pode imaginar que ele pudesse ter querido fazer um próprio golpe para voltar nos braços do povo. Por quê? Porque ele saiu de La Paz e foi lá para Chapare, junto com os mineiros e os plantadores de coca, que é a base política dele, para voltar. Isso você pode imaginar, quer dizer, isso a gente não pode comprovar, mas é muito estranho o que aconteceu. E agora, ligando a isso ao que já aconteceu depois, o que foi feito a partir de segunda-feira, na vacância do poder, sem a Constituição ser cumprida e sem ter quórum, porque o Senado não tinha representantes do partido do Evo Morales, ou porque estavam fora, ou porque não puderam entrar, por alguma razão. E na Câmara a mesma coisa. E a senadora se autoproclamou presidente do Senado, sem ter havido nenhuma decisão. A carta de renúncia do Morales não foi examinada. Então, quer dizer, num primeiro momento, eu acho que não houve um golpe contra por tudo isso que a gente já falou. Aliás, não foi mencionado aqui o episódio da eleição, quer dizer, na parte da tarde, o Morales não tinha os votos para ganhar no primeiro turno. Aí se interrompeu por quase 24 horas a apuração e quando foi retomada com o resultado final, ele tinha 35 mil votos a mais para poder ir para o segundo turno. Já apareceram de repente. Então, só para completar, aí o que aconteceu depois foi o que está acontecendo agora é tudo uma ilegalidade, porque não houve a votação da renúncia. Não havia quórum para a senadora se eleger presidente do Senado, e muito menos havia uma decisão política dos partidos e tal, para que ela exercesse interinamente a presidência. E houve também uma certa precipitação de alguns países, inclusive o Brasil, de reconhecer um governo que era claramente ilegal. Essa era justamente a questão que eu ia colocar para vocês, porque alguns países, por exemplo, o Brasil, Estados Unidos, até por alinhamento ideológico do campo de direita contra o bolivarianismo, se adiantaram ao anunciar que reconheciam a Yanine Áñez, né? Que tem até uma cena clássica dela caminhando com uma Bíblia gigantesca em direção às portas do palácio na Bolívia. Eles se adiantaram ao anunciar que reconheciam como um governo legítimo. Qual é a opinião dos senhores em relação a isso? Foi assodamento de alguma forma? Não é. É simplesmente um gesto ideológico, vamos dizer assim, até dentro de um campo de reconstrução do bloco sul-americano. Eu acho que o Brasil entendeu que havia um fato consumado, né? Que o país estava sem comando e que alguém sentou naquela cadeira e tal fato consumado. O problema, eu acho, mais grave ainda do que essa situação que já é bastante grave, é que nós precisamos, a Bolívia precisa urgentemente de um calendário eleitoral, que até agora não apareceu. Então precisa marcar a eleição, precisa reorganizar a maneira de votação, precisa, e isso é muito importante, talvez até seja responsável por grande parte dessa crise, você precisa de um tribunal eleitoral independente, porque claramente o judiciário boliviano, e mais especificamente o tribunal eleitoral boliviano, estavam no bolso do Evo Morales, porque ajudaram e foram cúmplices
nessas irregularidades, nesses indícios fortes de fraude. Então você precisa de um calendário eleitoral dizendo, olha, daqui a 2 meses no máximo, 3 meses que seja, teremos uma eleição, teremos uma nova organização, uma nova justiça eleitoral. Isso eu acho que é fundamental. E os sinais iniciais eu não tenho visto com relação a isso. E para você? Não, adicionando o que falava Fábio, é que justamente por isso é difícil de entender porque Evo Morales não saiu para dizer, ok, acabou, esse é meu último mandato, e em janeiro a democracia boliviana continua, porque era muito simples não fazer toda essa bagunça que foi feita. O Evo Morales falava, eu não continuo na carreira, e em janeiro acabava o mandato dele. E aí uma eleição ele podia Será que aí não recaímos justamente num ponto que o Dr. Rubens falou, do Evo Morales querer retornar à Bolívia depois pelos braços do povo, tanto que eu citei agora há pouco uma declaração dele nessa quinta-feira dizendo, eu quero voltar o quanto antes para pacificar a Bolívia. Né? Vocês não acham que pode ter Lembra um pouco um certo ex-presidente brasileiro que acaba de sair da cadeia e que quer pacificar o Brasil, coisa que não é possível. E lembra o Jânio Quadros também, né, que queria voltar no braço. Mas nunca deu certo essas coisas, né? O Jânio não deu certo. Eu acho que a Bolívia se pacificava. Se Evo Morales falava, acabou, em janeiro acaba meu mandato, a população estava na rua a causa disso, de um quarto mandato. Se ele não fazia isso, tudo bem. Mas a situação na Bolívia eu acho que é muito mais complexa, não é só uma questão política. Você tem uma grande diferença entre La Paz, o altiplano, e Santa Cruz, na fronteira do Brasil. Quer dizer, eu conversei com algumas pessoas que conhecem bem a situação lá na Bolívia e me dizem que é muito difícil a reconciliação, porque essa região mais próxima do Brasil é a região mais rica e mais desenvolvida. E as manifestações lá são muito grandes, algumas até pela independência dessa região de Santa Cruz em relação a La Paz. Então, a pacificação lá na Bolívia passa por um entendimento nacional. E como o Fábio mencionou, quer dizer, essa questão da eleição é muito importante, porque tem que definir algumas regras. Quer dizer, o partido, o MAS, o partido do Evo Morales, tem que participar da eleição. Exato. Vocês acreditam na possibilidade de um boicote? Se o Morales vai participar ou não? Mas é o Movimento para o Socialismo, né, é o nome do partido. É outra história. Eu acho que, pelo que aconteceu, ele não deveria participar, porque ele estava saindo do terceiro mandato e tal, mas o partido dele deve participar, junto com todos os outros partidos. Isso teria que ser feito rapidamente. Agora, o que nós estamos vendo até hoje, agora à tarde mesmo, a gente viu manifestações muito violentas em La Paz e em outras cidades da Bolívia. A imprensa não está cobrindo muito isso aqui, mas há manifestações por toda parte, e estimulada mais violentamente pelo pessoal do Evo Morales, do partido e dos grupos que o apoiam. Que essa aí é uma coisa complexa, porque o Morales já saiu a dizer 3 vezes, eu acho, meu pecado foi ser indígena, né? Então aí esse é um negócio que você está colocando a polarização na população, naquilo que falava o embaixador. Você tem 2 populações em Bolívia, uma briga absurda entre o Santa Cruz, se você quiser, e La Paz, digamos. Então, aí o presidente, o Evo Morales, teria que ter pacificado, tentando assim. Então, ninguém pode pensar que o pecado foi ser indígena depois de 14 anos. Eu acho que aí é a velha vitimização da esquerda, né? Me perseguem porque eu sou pobre, me perseguem porque eu sou negro, me perseguem porque eu sou homossexual, porque eu sou indígena. Aí é um pouco a estratégia clássica da esquerda de se vitimizar, né? A Bolívia, se é que dá pra gente dizer sorte nesse momento para a Bolívia, mas o fato é que existe ali uma certa sorte, porque o candidato que o Evo supostamente derrotou, né, nessa eleição fraudulenta, o opositor dele, o Carlos Mesa, ele é um moderado, né? Ele está cercado, claro que no entorno dele tem alguns radicais de direita, alguns radicais contrários ao Evo, mas ele pessoalmente é um ex-presidente, inclusive, ele é um centrista, ele é um moderado. Então, se houvesse uma eleição,
possivelmente ele teria uma grande possibilidade de ganhar essa nova eleição. Talvez fosse um caminho, porque o que precisa, a Bolívia precisa nesse momento é de moderação, de algum centrismo, mas também concordo com o embaixador quando diz que o partido do Evo deveria ser autorizado a participar. Isso seria muito grave, né? Você barrar o partido do Evo, e acho que o partido do Evo deveria participar também, talvez eles não queiram, mas também seria um sinal muito ruim se não quisesse, né? Eu acho que a eleição é o caminho para tentar resolver isso. E aí parece ter uma estratégia do Evo de fazer o vazio, né? De tirar todo o pessoal, os senadores, os deputados. Então aí tem um assunto que a gente não sabe se o Evo está fazendo política com esse vaziamento de poder e falando, cara, você não consegue movimentar a Bolívia sem mim. Então vão precisar eu voltar. Que é um negócio que a gente conhecemos muito bem. O Perón foi para a Espanha no ano 55 e voltou no ano 73 com glória. Por quê? Porque a bagunça era total e o único pacificador é aquele caudilho que ia conseguir que as massas ficaram tranquilas. Então é um negócio que a América Latina conhece bem. Esse negócio do exílio para voltar com glória. Muito bem. O que vai ser importante a gente acompanhar também é ver a posição da presidente de fato lá da Bolívia, que ela pode querer ser candidata. Não deveria, porque ela é uma presidente interina. Seria muito ruim se ela fosse candidata. Seria muito ruim, em termos da democracia, dela ser candidata. Por isso que eu disse que os governos precisavam ter mais cautela ao reconhecer o governo, porque aí entrou em consideração questões ideológicas, claramente. Mas e se ela quiser ser candidata? Vai radicalizar ainda mais. E você tem, as notícias de hoje não são muito boas, quer dizer, a nova presidente já nomeou um gabinete, mudou a cúpula militar, está pedindo para os embaixadores no exterior que foram nomeados pelo Evo para que eles renunciem. 2 já disseram que não vão renunciar, como é que eles vão ficar? E ela reconheceu o governo, de fato, da Venezuela. Quer dizer, então, a tintura ideológica lá ficou muito forte no segundo dia de mandato. Quer dizer, isso também não contribui para acalmar os ânimos dos opositores, que vão perceber que vai continuar a perseguição agora, como eles alegaram que houve mortes, que houve, do pessoal do Morales, e vão achar que isso vai continuar. Quer dizer, para a democracia boliviana, a fixação da eleição, os candidatos, inclusive o Carlos Mesa, que deve ser um dos candidatos, ela não ser candidata, isso tudo vai influir nas decisões das próximas semanas. Diga. De fato, nessa linha, eu acho que esse personagem Camacho que saiu no é uma personagem que tirou o rol principal que era do Mesa, né? Então, a gente precisa... Ele ofuscou o Mesa, exatamente, precisa o papel institucional de um candidato, de um Mesa, e não desses outros caudilhos regionais que movimentam a oposição, mas que só estão procurando aí. Então, o negócio de Camacho ir para a posse da nova presidenta e ficar ali, dá uma impressão que não é legal, porque precisamos de uma Bolívia institucionalizada, que volte para os partidos, como o senador, o embaixador falou, voltar para que o MAS se apresente e seja uma vida normal, sim o Evo eterno, mas uma vida normal institucional dos partidos que representam o povo. Para a gente amarrar então a questão Bolívia nesse bloco, um retorno neste momento ou nos próximos dias do Evo Morales do México para a Bolívia, num cenário no qual vocês deixaram claro aqui que o calendário eleitoral não está claro, não está definido, que a presidente em exercício interina, autoproclamada, né, Yanine Áñez, tende a adotar uma posição, para usar a expressão que o Dr. Rubens usou, de tinturas opostas o próprio campo ideológico do Evo Morales. Até que ponto um retorno dele não poderia agravar ainda mais a tensão social, que já contabiliza aí, por exemplo, mais de uma dezena de mortos? Seria jogar gasolina na fogueira, né? Acho que tudo que a Bolívia não precisa nesse momento é o retorno do Evo. O retorno do Evo tensionaria muito a situação, porque ele voltaria para retomar o poder, para unificar essa base social que ele ainda tem muito forte,
especialmente no altiplano, ali nos arredores de La Paz e também em Cochabamba, que é o reduto dele, seria muito grave o retorno dele. Tendo a achar que essa hipótese não é muito forte. Eu acho que seria inclusive um problema que ele criaria com os países, com o México, que lhe deu asilo, com outros países porque houve uma operação internacional para retirá-lo, né? O avião pousou no Paraguai, depois o Brasil liberou espaço aéreo, o Peru, o México deu asilo, então acho que ele ficaria meio queimado regionalmente. Não dá para descartar, mas se ele voltar é o pior cenário. E tem uma pegadinha bem populista no Evo, não? Que desde México ele falou: eu estou ouvindo o povo boliviano, se for preciso eu posso voltar. Mas você não ouviu o referendo? Tem um plebiscito que foi feito, você não cumpriu, foi o Tribunal Constitucional. Ou seja, agora vai ouvir o povo? Era antes, né? A volta dele só existe no contexto de um golpe. Aí sim. Porque se houver a divisão das Forças Armadas, aí se ele voltar, é para ocupar a presidência num golpe de Estado. Não tem outra hipótese. Ele não vai ser candidato, ganhar a eleição, ele perdeu a eleição. Então, agora, a gente não discutiu aqui, a gente está discutindo esse tempo todo e não falamos do Brasil. É importante a gente... Por que a gente está discutindo a Bolívia? Posso deixar para o próximo bloco, doutor Rubens? Só porque eu preciso fazer uma janela comercial e depois a gente vai falar do Brasil, da relação dos países vizinhos e também, evidentemente, de tensões em outros países, como, por exemplo, o Chile. Então, vamos lá, vamos fazer uma janela comercial e a gente volta em 3 minutinhos. Pra cima deles. Por causa do digital, cada um de nós, onde quer que nós estejamos, somos geradores de informação. Se transformar não necessariamente significa mudar e abandonar tudo aquilo que você sempre foi. Porque a gente está sempre em busca do novo, do amanhã. Que a Jovem Pan hoje, ela é uma visionária. Pra cima deles. Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, aquele programa da Jovem Pan que reúne o time de comentaristas e convidados para repassar os principais assuntos da semana. Nessa sexta-feira de feriado especial, nós debatemos aqui no primeiro bloco a situação da Bolívia, que vive um clima de tensão depois da saída, da renúncia do presidente Evo Morales. E no encerramento do bloco anterior, o Dr. Rubens Barbosa, embaixador, ex-embaixador, diplomata, falava sobre um outro aspecto dessa crise, que é justamente a relação com o Brasil, né, na nossa fronteira. E é isso que nos interessa também, evidentemente, até porque o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil, do ponto de vista diplomático, reconheceu a presidente autoproclamada Yanine Áñez, que era senadora, como autoridade boliviana neste momento. Dr. Rubens. Não, eu acho que essa discussão é importante porque é mais um exemplo de instabilidade na fronteira brasileira. Nós já temos a questão da Venezuela e agora acrescentar a fronteira da Bolívia, se a situação sair do controle, é muito grave do ponto de vista do Brasil. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que nessa semana passada, quando ocorreu esse incidente, essa crise na Bolívia, o Brasil estava negociando a renovação de um acordo de gás, que é muito importante, porque 20% do consumo aqui no Brasil é fornecido pela Bolívia. E no meio da discussão ocorreu a crise, essa discussão foi interrompida, o gás já foi suspenso da Bolívia para a Argentina, continua ainda sendo fornecido pelo Brasil, mas o fim da crise é importante para também ser concluída essa negociação. Então, não é uma situação simples, porque nós sabemos dos problemas de crime transfronteiriço, de droga, de armas e tal, nessas fronteiras, tanto da Venezuela, como da Bolívia, da Colômbia. Então,
Então, mais um país instável politicamente, porque como foi dito, a Bolívia estava indo muito bem economicamente, tinha crescido, estava estável, políticas enfim, razoáveis lá, não havia nenhum problema econômico, o problema foi político especificamente. E pode ter repercussões muito negativas para o Brasil. Por isso que eu achei que talvez tivesse que haver um pouco mais de cautela no reconhecimento do governo, porque a gente não sabe exatamente para onde vai esse governo e qual vai ser a repercussão sobre o Brasil. Engraçado, o senhor mencionou mais um problema na fronteira, né? Olha o que nós tivemos de problemas nos últimos 6 meses. Teve o Paraguai, recentemente, alguns meses atrás também, que o presidente quase caiu por uma questão relacionada a Itaipu. A Venezuela é um problema crônico, né? Nós tivemos instabilidade no Peru, em que o presidente dissolveu o Congresso, lá isso é permitido, né? Não é golpe nesse caso, mas houve um problema de instabilidade também, com muitas manifestações. Teve o Equador, que não é fronteira, mas também teve manifestações muito grandes lá contra o governo por uma questão de aumento de combustíveis. O Chile também não é fronteira, mas é da nossa órbita, também muito instável. A Bolívia agora. A Venezuela, como eu já falei, que não para de nos dar dor de cabeça, né? E uma eleição, eleição na Argentina que também muda. Uma incerteza, né? Gera uma enorme incerteza então com a vitória do Alberto Fernandes, então, que é representante da chapa da Cristina Kirchner, um retorno aí do campo da esquerda, vencendo justamente o Maurício Macri, que era do campo de direita. Então, Nicolás, tirando o Uruguai, que é mais pacífico, né? O Uruguai é aquele lugar que a gente vai de férias ultimamente, né? Lugar tranquilinho e tal, por enquanto, pelo menos. O resto tá tudo bagunçado, né? Exatamente. Agora, não sei se vocês ouviram que a semana passada foi a reunião do Grupo de Puebla. O Grupo de Puebla é um grupo progressista que está liderado por Alberto Fernandes, onde foi a Dilma Rousseff, e onde foi muito importante falar de Lula, da liberdade dele. Então, o Alberto Fernandes agora ele está tentando reunir o progressismo de esquerda latino-americano e ter uma certa relevância. Só que o Evo caiu, ele o tempo todo fala do ruim que é a justiça brasileira, a causa do Lula preso. Então, o Alberto não está fazendo as coisas que gostaria o governo brasileiro. Então, aí está comprando uma briga. Ontem, o ministro Guedes falou que está pensando, se está negociando um acordo com a China, livre de comércio. Isso para o Mercosul e para a Argentina seria terrível. Então, eu acho que o Brasil está tendo uma resposta a essa nova corrente ideológica que está tomando a Argentina. E aí vai ser uma nova briga, todas aquelas questões que falou o Fábio, vai ser uma nova questão, porque o Macri tinha um bom relacionamento com o Bolsonaro, e agora isso vai começar a quebrar, e Bolsonaro, a gente sabe que tenta ficar de boa com o Trump, então aí em alguns momentos vai dar briga. Só um detalhe, ainda na questão da Argentina, comenta-se que a possibilidade não é pequena do Lula dele ir à posse. Imagina como isso ele vai ser encarado, justiça, né? como isso vai ser encarado pelo Bolsonaro. É uma provocação, evidentemente. Se o Lula for à posse, é uma provocação. Então, realmente, a relação Brasil-Argentina pode piorar muito nos próximos meses. Não tirando do retrovisor que a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E que pode sair muito caro esse negócio ideológico para os argentinos, que já estamos numa crise terrível. Então essa brigadinha de esquerda-direita pode piorar a situação econômica, que já é muito ruim da Argentina. Vou tentar pegar então alguns fios aqui que passaram para a gente construir uma linha, pensando, doutora, a pergunta então agora para o senhor, em relação ao Mercosul. Olhando para frente, o que será o futuro do Mercosul? O Mercosul ainda faz sentido do ponto de vista de bloco comercial, ainda mais agora com cenários distintos dos seus principais representantes? Estamos falando aqui, por exemplo, de Brasil, de Argentina. Olha, eu tendo a discordar um pouco do que foi dito aqui. Nós não temos uma crise entre o Brasil e a Argentina. Nós temos uma escalada verbal, ideológica dos dois lados, com provocações dos dois lados. A situação na Argentina é tão crítica que eu não tenho nenhuma informação, mas, enfim, conversando com algumas pessoas e sentindo um pouco,
Eu acho que, do ponto de vista do novo governo argentino, a gente não conhece ainda os ministros, não tem linha política, linha econômica, a gente não sabe. Mas eu acho muito difícil que o novo governo argentino entre numa linha de confrontação com o Brasil. Porque, como foi dito aqui, o Brasil é um mercado importantíssimo para a Argentina, em primeiro lugar. Segundo, a primeira negociação da Argentina vai ser com o Fundo Monetário, para fazer o rescalonamento da dívida e talvez algum dinheiro novo. Então, a posição do Fernandes é muito limitada. Ele não tem muita maneira de avançar numa política heterodoxa, de grandes restrições e protecionismo, porque o Fundo Monetário não vai deixar, e ele precisa do dinheiro do fundo. Em relação ao Mercosul, eu acho também que está sendo dito muita coisa por aí, sem as pessoas conhecerem como é que funciona o Tratado de Assunção. Ninguém leu o Tratado de Assunção que criou o Mercosul. Quer dizer, para você fazer um acordo com a China, e eu ontem mesmo já esclareci isso, quer dizer, e o Guedes já voltou atrás. Eles estão usando essa expressão acordo de livre comércio de uma maneira muito livre. Falaram com os Estados Unidos, falaram agora com a China. Não existe essa ideia, porque um acordo de livre comércio leva anos para fazer e não tem condições nem na China nem nos Estados Unidos para negociar com o Brasil. O que nós estamos querendo, eu acho correto, é ampliar a relação comercial entre o Brasil e a China, entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, para você fazer um acordo de livre comércio com qualquer país, para você, como já foi dito aqui, sair do Mercosul, ou suspender a Argentina, ou não sei o quê, isso aí exige toda uma tramitação legal. O Brasil nunca renegou nenhum acordo internacional. Nós não vamos renegar esse acordo de Assunção, o Tratado de Assunção que criou o Mercosul há quase 30 anos. Então, em relação ao Mercosul, o futuro é difícil. Nós vamos ter que acertar aí os ponteiros com o novo governo da Argentina. E ontem, essa semana mesmo, o secretário de Comércio Exterior declarou que a posição do Brasil em termos de abertura é inabalável, foi a palavra que ele usou. Então, o Brasil vai continuar nesse processo de abertura, mas eu acho que vai ter alguma cautela para não quebrar o que a gente chamava, alguns anos atrás, da paciência estratégica em relação à Argentina. Se isso se quebrar, aí sim a gente pode ter alguma crise. Mas eu acho que os interesses do Brasil na Argentina, onde é que a gente vai exportar automóveis se não for para a Argentina? Quebra a indústria automobilística aqui no Brasil. E a Argentina, onde é que vai arranjar mercado que ela precisa para ter um mínimo de divisas internas para equilibrar a economia? Agora, no Brasil. É uma situação inusitada, né, embaixador? Quer dizer, os dois sócios que não se falam e que ficam se xingando, né? É como você ser sócio de um restaurante... Isso é antes da eleição. Vamos ver depois da eleição como é que fica. Eu acho que vai piorar, viu? O Bolsonaro falou, os argentinos votaram errado. Falou claro. E o Alberto Fernandes está falando Lula que venha para a posse. No dia que o Alberto Fernandes ganhou a eleição, ele fez assim, ó. Mas isso foi tudo antes da posse. Vamos esperar a posse, vamos ver o que vai acontecer depois da posse. Talvez o pragmatismo político depois, mas bem meio pesada a coisa. Nós vimos nessa reunião dos BRICS o pragmatismo do governo brasileiro. Quer dizer, há 4, 5 meses atrás, a China ia comprar o Brasil, a China era comunista. Agora é o futuro do Brasil. Exato, exatamente. Do ponto de vista de futuro do Mercosul, só para a gente continuar o giro, vocês avaliam em que sentido, Fábio? O Mercosul, ele é um bloco imperfeito, né? A ideia inicial do Mercosul era para ser uma união aduaneira. É uma união aduaneira imperfeita. Ele é uma união aduaneira imperfeita. Mas também chegou-se a pensar em eras passadas de fazer uma união política, um parlamento, uma moeda. Nada disso foi para frente e nada disso irá para frente, na minha opinião. O que o Mercosul deveria ser, eu acho? Uma zona de livre comércio, ponto. Né? Eu acho que talvez quando se pensou no Mercosul
como um bloco mais coeso, houve uma ambição talvez desmedida, um otimismo exagerado de que os países se alinhariam. Houve até, talvez houve até momentos lunáticos de se falar numa moeda única. Exato, o próprio né? Paulo Guedes falou isso recentemente, que é uma coisa que não vai acontecer no futuro, no longo e médio prazo, certamente não, e acho que nem Enfim, o fato é que talvez o Mercosul, se desde o começo fosse uma coisa menos ambiciosa, talvez tivesse dado menos problema. Diga, Nicolas. Eu acho que tem que tirar os telefones da mesa, né? O problema o problema, tweet. exatamente. Não, hoje tem que tirar os twitters, o smartphone da mesa. Ou seja, tem que parar de declarar e tomar café, entende? Porque eu acho que, concordo com o embaixador, no café a gente vai se entender, a gente precisa de carro, você precisa de indústria, entende? Aí a negociação é claro que a gente precisa. Só que começa essa escalada assim, ideológica de a justiça brasileira é uma porqueria, fala o Fernandes... Por que o Alberto Fernandes ganhou a eleição? O governo Macri foi muito ruim, aquele... não conseguiu realizar as medidas econômicas, Olha, aí assim. E me explica, o que acontece com a Argentina que vai e vem e vai... somos adolescentes, socialmente adolescentes. Olha, o Fernandes ganhou, em primeiro lugar, porque ele unificou todo o peronismo. O peronismo estava dividido e ele conseguiu pactar com as diferentes fações, o kirchnerismo mais duro e o peronismo mais leve, se você quiser, e conseguiu reunir toda essa plateia. Do outro lado, a crise é brutal, a gente está com uma inflação de 50%, 60% anual, o ano passado e esse ano. É absurdo, para vocês ficou muito barato ir para lá. E o que muitos pensamos é que é incrível que Macri tenha 40% dos votos nessa crise tão brutal. Tem, por exemplo, as tarifas de eletricidade que aumentaram 2.000% nesses 4 anos. Então, mas tudo isso também foi consequência do kirchnerismo anterior, né? Que as tarifas estavam totalmente subvencionadas pelo Estado, etc, etc. Agora, ligando o bloco anterior da Bolívia com a Argentina, é super interessante que a votação tenha sido 48% para Fernandes e 40% para Macri, porque já sabemos no que acontece na América Latina quando uma porção tem uns 60%. Então, muitos argentinos ficamos contentes, felizes de que a diferença foi só 8 pontos, porque alguns encuestadores falavam que podia ser 60-30, uma coisa 60-25, entende? Aí ia ser muito difícil a questão social na Argentina. Você perguntou o que acontece com a Argentina, né? Tem uma piada que diz que existem 4 tipos de países, né? Os ricos, os pobres, um que tinha tudo para ser pobre e é rico, que é o Japão, e um que tinha tudo para ser rico e é pobre, que é a Argentina. Né? Não dá para entender realmente o que acontece com a Argentina. Muito bem, você muito contou difícil. a piada ao lado de um argentino. Adorei. Momento de descontração aqui do nosso Pra Cima Deles. Mas voltando à questão da tensão, o Fábio agora há pouco citou, por exemplo, a Venezuela, né, como um mal crônico, um problema crônico, foi a expressão que ele adotou. E conforme os dias vão passando, muita gente vai ficando cada vez mais desesperançosa de que a situação da Venezuela vá terminar em algum momento e vá terminar bem. E nessa semana tivemos um episódio, a embaixada venezuelana invadida, talvez, acho que não há outro termo a ser usado, senão invadida por um grupo de apoiadores do Juan Guaidó, que também se autoproclamou presidente na Venezuela diante dessa ditadura infinita, né, que começou no chavismo e segue com Nicolás Maduro. Embaixador, pergunto para o senhor, o senhor é um embaixador, né? Então essa invasão da sede em Brasília, como é que a gente pode caracterizá-la, repudiar esse tipo de ato, e qual é o desfecho que o senhor vê, se é que há um desfecho possível para toda essa tensão na Venezuela, porque essa sim nos afeta do ponto de vista de fronteira em larga escala, vide toda a situação fiscal precária, econômica de Roraima, por exemplo. Eu acho que em relação ao que aconteceu na embaixada, é inaceitável. Quer dizer, há uma convenção de Viena de relações diplomáticas e consulares. O país hóspede, ele é responsável pela segurança, porque a embaixada é território de outro país. Então, foi inaceitável o que aconteceu. E também eu acho que foi meio complicado levar 12 horas para resolver esse assunto. Quer dizer, o Brasil reconhece o Guaidó como presidente. Bastava um telefonema,
5 minutos depois para resolver o assunto. Levou 12 horas para o pessoal sair. E, felizmente, saíram pacificamente. E teria havido uma negociação. Na minha visão, não houve negociação nenhuma. Mandaram sair e eles saíram. Não deviam ter entrado. Então, aí é complicado. Agora, em relação... eu espero que isso não se repita. Não só a demora de você resolver o problema, como a invasão de um território estrangeiro aqui no Brasil. Em relação à Venezuela, o que a gente sabe é que por baixo do pano está havendo uma negociação entre o governo americano e o governo de Maduro. Eu acho que vai ser por aí a solução. Isso que o Brasil devia estar fazendo, porque a potência regional é o Brasil, está sendo feito pelos Estados Unidos. Eles não mudaram de posição e nem nós deveríamos ter mudado de posição. Mas nós não poderíamos nos afastar de tentar encontrar uma fórmula para resolver. A fórmula para resolver o problema da Venezuela é o que ocorreu em quase todos os países aqui da região. É uma lei de anistia, como foi feito aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, em todos os países que tiveram governos militares, em que o Maduro saia com a cúpula militar e se faça eleições livres, como foi feito. Vai ter que passar uma lei de anistia. Isso tudo, pelo que a gente sabe, está sendo negociado pelos Estados Unidos com o governo de Maduro. Eu acho que isso é o que vai acontecer dentro dos próximos semanas ou meses. Você acredita nisso também, Fábio? Essa saída... Seria a saída ideal, né? Seria a saída. Agora, é difícil pensar eu sou em diálogo muito pessimista com a Venezuela. Muito difícil pensar em eu dialogar. acho que as posições continuam muito radicalizadas. A crise econômica é um cenário, um contexto que torna tudo muito mais dramático. Eu acho que é por isso que vai haver a negociação política, porque a situação mas está há se quantos anos nós já estamos esperando metade da população venezuelana hoje vive na linha de pobreza. Sim, né? Mas essa negociação com os americanos é dos últimos 3, 4 meses, é recente. É a saída. A saída ideal seria essa, uma solução negociada com novas eleições. Mas, pelo menos pelas declarações que eu tenho visto aí do ditador Nicolás Maduro, não me parece muito afeito, muito disposto a abrir mão do poder. Mas tomara que E a figura do Juan Guaidó, vocês enxergam nele ali o futuro líder, o possível líder? Tem também o Leopoldo Lopes, né, que foi preso, né? Quem se opõe à ditadura do Maduro termina preso. Vocês enxergam nele, no Guaidó, a figura desse futuro líder? Pode ser, mas o Guaidó também é uma figura que polariza demais, né? Eu acho que se houvesse uma saída negociada, certamente o Maduro exigiria que não fosse o Guaidó, que fosse uma outra figura, alguém mais de centro, não sei. O Guaidó é um político habilidoso, né, que também tem tentado moderar suas declarações em algumas situações. Ele morde a sopra, né? Ele tenta fazer atos midiáticos, depois ele recua, mas o fato é que o Guaidó também polariza muito a Venezuela hoje, né? Porque o chavismo ainda tem uma base, né? O chavismo compra uma parte da sociedade com vales, vouchers, exige lealdade. O chavismo ali tem os seus 20%, 30%, que são bastante aguerridos. E são muitas vezes milícias, inclusive. Então, não sei se o Guaidó seria essa figura, não. Aí tem uma coisa interessante que eu acho que emergiu com a crise boliviana, que é que muitas pessoas na Argentina, por exemplo, e eu acho que aqui no Brasil também, consideram, por exemplo, o impeachment como um golpe institucional, né? Mas não consideraram o mesmo que aconteceu na Bolívia com o Tribunal Eleitoral, deixar o 4º mandato para Evo Morales, um golpe. Então estamos ante uma situação regional onde cada um vê o que quer olhar. Claro. Entende? Então a Venezuela, para Alberto Fernandes, não é uma ditadura. Falou um mês atrás que as instituições na Venezuela funcionam. Quando temos um informe da Michelle Bachelet, super forte, falando que aí tem execuções, que tem os direitos humanos totalmente destruídos. Então, eu acho que, novamente, a gente tem que pensar qual é a construção democrática da América Latina, porque muitas pessoas começaram a falar golpe contra Evo Morales, mas tem muito para ser olhado na Venezuela, que institucionalmente é fraco e que a gente pode considerar que isso, como falou o Fábio, é uma ditadura. Mas o meu presidente Alberto Fernandes está falando que na Venezuela as instituições funcionam. Então, esse é um problema
real de política exterior da Argentina hoje. Muito bem. Estou correndo aqui contra o tempo, infelizmente nosso papo passou muito rápido. Eu queria então fazer uma última pergunta para o embaixador, só em relação aos BRICS. O Brasil foi o 11º anfitrião dessa reunião que ocorreu essa semana. O grupo que reúne 5 economias emergentes, Brasil, China, África do Sul, Índia e Rússia. Se eu me enganei, vocês me corrijam. Que avaliação o senhor faz aí do encontro, bem rapidamente, e também sobre os encontros bilaterais que aconteceram durante essa reunião? Por exemplo, a China foi citada agora há pouco. Eu acho que essa reunião foi muito pragmática, quer dizer, certos temas não foram discutidos por causa da posição divergente entre os países, mas eu acho que os BRICS, eu sou dos poucos aqui no Brasil que acham os BRICS importantes. Eu acho que o fato do Brasil ter sido incluído junto com Rússia, Índia, China e África do Sul, não tem dinheiro no mundo que pague essa relação pública para o Brasil. Desde 2001, quando se fala em grandes países, se juntam esses 5 países. E é impressionante, uma coisa que também pouca gente sabe, se você lê o comunicado final que vai sair hoje e lê os anteriores todos, em anexo tem uma relação de encontros entre instituições dos 5 países. O ano passado, esse ano, 2019, teve mais de 100 encontros. Eu acho que o Brasil não tem nenhum outro país que tenha tido tantos encontros bilaterais dentro da sociedade civil, dos outros organismos, Banco Central, enfim, uma série de encontros. E isso gradualmente vai colocar esses países mais conhecidos, porque nós não conhecemos a Índia, ainda não conhece o Brasil, nem a África do Sul. É um processo longo, mas eu acho que a médio prazo, para o Brasil, os BRICS será um grande instrumento de política externa. Hoje foi feito o que foi possível, tem uma declaração que acomoda o interesse de todo mundo e o mais importante foram essas reuniões bilaterais em que os interesses comerciais, econômicos, de investimento foram promovidos. Eu acho que foi positiva a reunião. Muito bem. Dr. Rubens Barbosa, embaixador, muito obrigado pela gentileza mais uma vez ter comparecido aqui ao Estúdio de Vídeo da Jovem Pan. Obrigado. Meus colegas Fábio Zanini, Nicolás Sola, sejam sempre bem-vindos, portas abertas aqui, muito obrigado. Obrigado. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência, um ótimo restinho de feriado para você. Sexta-feira que vem estamos de volta. Até lá. Pra cima deles.